Neste momento, eu tomo posse da infalível palavra de Deus, que é o instrumento teológico da verdade. Como saber o ensino, se ele é bíblico? Temos que analisá-lo à luz das Escrituras. Se não tiver respaldo bíblico, é heresia. Então, neste momento, eu quero falar com respeito ao batismo no Espírito Santo. Quero também falar na unção de Deus que era no Antigo Testamento. A diferença que existe, como o Espírito Santo de Deus se utilizava daqueles que Deus chamava para desempenhar uma obra, e na dispensação da graça. Então quero falar primeiro na ação do Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento. No Antigo Testamento a Bíblia diz que o Espírito vinha sobre. Estou falando para a pessoa que conhece como era que o Espírito Santo de Deus agia na vida das pessoas. Era sobre, porque era determinada pessoas como classe, profeta, sacerdote, rei. Essas pessoas é que tinham o direito da ação do Espírito Santo de Deus na vida dele. O Espírito Santo de Deus não habitava ainda na vida deles, então era uma dispensação sobre, e veio sobre mim o Espírito do Senhor. Então aí nós vimos Sansão, né, como escolhido ali, que Deus escolheu ele para dar livramento aos israelitas da mão dos seus inimigos, os filisteus. Então o Espírito do Senhor vinha sobre Sansão em determinado momento e desempenhava aquela função, como profeta, sacerdote e rei. Então o Espírito de Deus estava sobre ele. Era a dispensação no Antigo Testamento, era assim. Até o próprio Jesus, quando ele veio, ele viveu aquela dispensação, não era nem para ser batizado nas águas, no batismo de João Batista, mas foi para que se cumprisse toda a justiça, né? Legalizando o seu ministério, né? Que foi dado por Deus. Então nós vemos que a profecia em Isaías capítulo 61, com respeito a Jesus, diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Nós vemos também que Jesus realmente, quando tomou o livro na sinagoga ali, pegou essa passagem que se encontrava e leu: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. E disse: hoje se cumpriu essa escritura, para evangelizar, para pregoar o ano aceitável do Senhor, para libertar dos cativos, né? Os cativos, né? Das garras de Satanás. Então até Jesus viveu essa dispensação do Antigo Testamento. O Espírito do Senhor estava sobre ele. Então ele realizou milagres, prodígios, maravilha, pregou na unção desse Espírito que estava sobre ele. Por que eu quero falar com respeito à ação do Espírito de Deus na vida de Jesus? Porque existem aqueles teólogos, se existem, eu insisto, né, que não é pelo fato da pessoa fazer um curso teológico, né, que conhecer o grego, conhecer o hebraico, que ele está capacitado para interpretar as Escrituras. Nós vemos que os maiores erros bíblicos foram realmente ditos por essas pessoas. Vemos até aí a doutrina da predestinação, pessoas que se achavam dono da verdade, que é um absurdo, né? Todo mundo sabe que Deus não predestina um para a salvação e outro para a condenação, que a salvação está baseada naqueles que creem, né? Exigir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, se fosse predestinação, não havia necessidade de se pregar o evangelho. E quem crê será salvo, né? Como ouvirão se não tem quem pregue, né? Aí nós vemos que o evangelho tem que ser pregado, porque a Bíblia diz que todos pecaram, né? E se não todos pecaram, como é que Deus ia escolher uns para a salvação e outros para a perdição? João 3,16 está bem claro, porque Deus amou o mundo, amou todos, não predestinado. Amou o homem perdido, porque Deus amou a humanidade de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então aqueles que se intitulam-se dono da verdade, né, que a interpretação que ele faz das Escrituras é a verdade, pode cometer grandes erros, e comete grandes erros, mas deve ser humilde para aceitar quando esses assuntos foram interpretados de maneira correta. Porque digo que a Bíblia em si, ela
já se interpreta por si mesmo, né? Agora, o homem natural, ele não entende, né? Porque a Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas espirituais, porque ela se discerne espiritualmente. Então ele tem que ter a ajuda, a eliminação do Espírito Santo para entender, para compreender o que significa aquilo que a Bíblia está dizendo. Então há muitos que se formaram, mas ele está na esfera natural. Ele parece que nem acredita na ação do Espírito Santo de Deus. Não pede nem ajuda para interpretar as Escrituras, porque a Escritura não é de particular interpretação, né? Porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então não é de particular interpretação. Está bem claro que é a ajuda do Espírito Santo de Deus. Então no Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus agia sobre as pessoas que Deus vocacionava para desempenhar uma obra, uma função. E Jesus realmente viveu essa dispensação também. O Espírito do Senhor estava sobre ele. Mas o batismo no Espírito Santo já foi profetizado no Antigo Testamento. Joel capítulo 2, versículo 28, está brincando, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os servos e vossos filhos. Vejam mesmo, no Antigo Testamento vinha sobre determinada classe de pessoas, determinadas pessoas que têm o direito dessa ação do Espírito de Deus sobre as suas vidas. Mas dias futuros, Joel profetizou que ia ser derramado, não ia ser pingado, não ia ser sobre, ia ser derramado sobre toda a carne. Vemos também ali João Batista, né, quando ele pregou também, que ele batizava com água, mas aquele que viria após ele era mais poderoso do que ele, esse iria batizar com o Espírito Santo e com fogo. Você vê, com o Espírito Santo e com fogo. Aí vemos que estava para se realizar um novo tipo de batismo, que é o batismo com o Espírito Santo, que é revestimento de poder. Foi aquilo que o próprio Jesus disse aos seus apóstolos, né? Vocês não saiam pregando agora, não se ausentem de Jerusalém, até que do alto se cumpra a promessa de meu Pai, que vocês sejam revestidos do poder do alto. É aquilo que Joel profetizou. Então nós vimos aí, Joel profetizou, João Batista profetizou, e Jesus Cristo também disse que ele não saísse. Aqueles que não conhecem esse assunto, aí critica ao ponto de dizer, Jesus não falou em línguas estranhas. É claro, Jesus estava vivendo a dispensação do antigo, era sobre, mas ele disse que ficasse em Jerusalém até que do alto cumprisse a promessa, o revestimento de poder. Então, o batismo com o Espírito Santo era para a dispensação da graça. O falar em língua passou a existir naquele momento quando eles foram batizados com o Espírito Santo. Quem é você para se opor, para dizer que isto não aconteceu, para dizer que realmente o batismo com o Espírito Santo não foi para a dispensação da graça? Pelo fato de Jesus, você dizer que Jesus não falou língua estranha, porque essa dispensação era da graça. Jesus estava vivendo a dispensação do Antigo Testamento. Então ali nós vemos, eu fico com o que a Bíblia diz, do que certos teólogos que se intitula-se dono da verdade. Essa palavra em si, é teologia, é estudo de Deus, né? Quem pode estudar Deus, né? Ninguém estuda Deus, né? Realmente, né? Agora nós conhecemos quem é Deus através de seus atributos. O termo seria mais bibliologia, estudar aquilo que a Bíblia diz com respeito aos ensinamentos bíblicos, aos ensinamentos doutrinários. Seria mais a palavra correta, teologia, estudo de Deus. Aí se acha que sabe todas as coisas, que é isso, de maneira alguma. As Escrituras não é de particular interpretação. Então nós vemos, o batismo está bem claro com respeito a isso. O batismo do Espírito Santo era para a dispensação da graça. O falar em língua era para a dispensação da graça. Estava no propósito de Deus agir dessa maneira, que fosse assim. Qual o propósito da língua estranha, que é grossolária, repito novamente, que é uma língua desconhecida, né? Que ninguém entendia. Esse é o sentido da evidência do batismo do Espírito Santo. Sim, eu disse evidência do batismo do Espírito Santo, era falar em outras línguas, que é grossolária, não é dialeto como muitos dizem. Irei explicar mais ou menos aí o que aconteceu no dia de Pentecostes. Então, no dia de Pentecostes, 2 fenômenos aconteceram. Eu quero deixar bem claro, no dia de Pentecostes, 2 fenômenos aconteceram, né? Os intérpretes cometem um grande erro aí, porque ele interpreta na esfera natural, né? Mas não na sua plenitude, né? Então, realmente, nós vemos, no dia de Pentecostes, 2 fenômenos aconteceram.
Aconteceu o falar em línguas como evidência do batismo no Espírito Santo e também aconteceu dialetos. Por quê? Eles falaram dialeto, vamos ver também. Então, aí nós vemos, quando eles foram batizados com o Espírito Santo, estava todo reunido, e um vento veemente, né, encheu aquela casa e todos começaram a falar em línguas, disseram até que estavam embriagados. Veja mesmo, que houve manifestações naturais ali, ação do Espírito Santo de Deus. Então eles começaram a falar línguas estranhas, que é grossolalia, como evidência do batismo no Espírito Santo. E também falaram dialeto. Que necessidade houve para eles falarem em dialeto? Porque ali estava representando 16, 17 países do mundo. Então eles tinham que saber daquele fato histórico, o que estava acontecendo naquele dia. Então o Espírito Santo de Deus também capacitou aqueles quase analfabetos, né, pescadores ali, falarem também seus idiomas. Eles começaram a profetizar daquilo que estava acontecendo. Então esses dois fenômenos aconteceram no dia de Pentecostes. Com respeito a línguas estranhas como evidência do batismo com o Espírito Santo, só se você não quiser acreditar na Bíblia. Você acredita em parte da Bíblia. Paulo, ele realmente ensinou, instruiu, falou com respeito a isso. Quero, irmãos, que todos falassem línguas. Língua ali não era idioma, mas que mais profetizeis. É sobre a ação do Espírito Santo de Deus, porque o que fala em língua edifica-se a si mesmo. Há um propósito aí do batismo com o Espírito Santo para edificar também esses que dá ousadia, habilidade para ele pregar a palavra de Deus, como aconteceu com Pedro. Negou Jesus 3 vezes, mas depois que ele foi revestido do poder de Deus, batizado com o Espírito Santo, ele enfrentou os líderes religiosos, a ponto de eles ameaçaram a Pedro, dizer que ele não podia pregar, né, no nome de Jesus. E Pedro diz: julgai vós se é justo obedecer a vós ou obedecer a Deus, porque não podemos ficar calados daquilo que temos visto e ouvido. Veja aí a ousadia, a diferença. Então Paulo ensina com respeito a evidência do falar em línguas estranhas, com respeito a línguas estranhas. Ele chega a dizer bem claro, quer dizer, fala em mistério, ninguém entende, não é dialeto, ninguém entende. Ora, dizer que é dialeto, que é isso? De maneira alguma. Então, realmente, Paulo, se você quiser entender, ore a Deus para quem entenda. Ore a Deus. Paulo diz assim: procure conhecer o idioma, né, para você entender isso. Fala em mistério. Paulo diz que meu espírito ora bem quando eu oro em língua. Paulo diz que meu espírito ora bem, então eu oro com o meu espírito, eu oro também com a minha mente. Aí vê, porque o espírito ora bem. E Paulo diz que falar mais língua do que todos, aí não é dialeto, é um absurdo. Paulo está falando realmente, eu falo, quando está falando de dons espirituais, a igreja ali, as outras da igreja, eu falo mais língua do que eu. No entanto, veja mesmo, quero falar 5 palavras no meu entendimento, quer dizer, no meu idioma, no hebraico, ou no grego, ou no aramaico, do que falar 10.000 línguas desconhecidas. Por quê? Quer dizer, a língua estranha não é realmente para se estar falando em culto público, né? Realmente. Então, Paulo estava dizendo isso aí. Então, estava doutrinando como deveria ser feito. Então, realmente, a língua estranha é para a edificação do cristão. A língua estranha também é o meio de orar o seu espírito, ora bem. E se quiser entender, ora a Deus para entender. Então, deixar claro também que realmente ali não foi somente o dialeto. Na ocasião, Cornélio ali, quando Cornélio teve aquela visão de um anjo que Deus estava aceitando a oração deles, né? Estava subindo para a memória a oração que ele dava. Então ele precisava saber realmente do plano da salvação, que era ouvir o evangelho. E Pedro foi. Quando chegou lá que Pedro começou a pregar, o Espírito caiu. Ele diz, como aconteceu com eles, quer dizer, foram batizados no Espírito e começaram, veja, a Bíblia diz, começaram a falar línguas e a glorificar a Deus. Língua dali não é dialeto. Que necessidade haveria de Cornélio, a família dele, falar dialeto, que não tinha nenhum estrangeiro ali? É o maior absurdo. Tem que ter o Espírito Santo de Deus para interpretar esses assuntos aí. Então, realmente, nós vemos ali, foram batizados no Espírito Santo também. Então, quero deixar bem claro, tem parte da Escritura que alguém pega ele e de maneira errônea, né? Por exemplo, um só batismo ali, quando Paulo escreveu no 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, que diz assim: e vós fosse batizados em um só Espírito, formando um só corpo, que é grego, que é judeu, que é bárbaro. Ali, batizado ali, foi um batismo para dentro do corpo de Cristo, não o batismo com o Espírito Santo. No momento que a pessoa seja Jesus Cristo, então ele é emergido para dentro do corpo de Cristo. Então, o batismo para dentro do corpo de Cristo, que há vários tipos de batismo, né? Há o batismo de João Batista, que era o batismo para o arrependimento, que não é o mesmo batismo de Jesus. O de Jesus é para os arrependidos. Então, João Batista diz, arrependei-vos, né?
O João Batista diz, seja batizado para arrependimento. Eu fui batido para arrependimento. Já o de Jesus, quem crê tem que crer para ser batizado. E o batismo também das águas não é para a salvação, são para os salvos. Existe também o batismo na morte de Cristo, né? Quando Cristo morreu, todos aqueles que iriam aceitar Jesus Cristo, ele já foi batizado na morte de Cristo. Quando Cristo ressuscitou também, ressuscitou para a novidade de vida. Está escrito aos Romanos capítulo 6, que Paulo falando que nós fomos batizados na semelhança do seu batismo. Quando Cristo foi morto ali, é um tipo de um batismo, ele ressuscitou, então nós também fomos mortos com ele ali, ressuscitamos para a nova vida. Confira bem Romanos capítulo 1, capítulo 6, versículo 1, 2, 3 e 4 ali. Eu estou dando referência bíblica, não é interpretação minha. É referência bíblica, examine as escrituras, erram por não examinar a escritura. Então nós vemos também, tem pessoas que pegam também, né, Efésios capítulo 1, versículo 13 ao 14, com respeito ali, quando eles ouviram o evangelho e aceitaram esse evangelho, eles foram selados. Pessoas que pegam esse versículo e dizem que aí é o batismo com o Espírito Santo, que maneira, selado. O Espírito veio habitar, tem uma posse, como possessão, como fazia realmente alguém que ia numa mercearia, comprava umas madeiras na época ali, então selava com o seu anel, dizia que aquela madeira pertencia a ele, colocava o seu selo. Então isso que ocorre quando a pessoa aceita Jesus Cristo, é selado, como está Efésios capítulo 4, né, 4 e 30, está vendo também ali, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual foi selado não é batizado, selado para o dia da redenção, para a redenção do corpo, selado, vocês pertencem a Deus. E como garantia, o Espírito de Deus habita em vocês. Automaticamente, quando a pessoa aceita Jesus Cristo, o Espírito Santo passa a habitar nesta vida. Então esse versículo tem nada a ver. Examine o versículo. É posse, não é batismo com o Espírito Santo, né? Então, Gálatas também, capítulo 2, versículo 2 e 5, ali estava também, pela palavra, quando Paulo... existiam líderes religiosos que queriam judaizar aqueles cristãos que já tinham se convertido a Cristo, que ele voltasse à prática do judaísmo, ao legalismo do judaísmo. E Paulo chegou a instruir ele aí: vocês tão depressa passaram para outro evangelho, por acaso vocês receberam o Espírito pela observância da lei morais, né? E até por isso que enquadrar também, querendo a lei moral também de Deus. Então Paulo disse também ali: vocês receberam o Espírito Santo pela pregação da fé. Receberam ali, não é batismo com o Espírito Santo, é a habitação também do Espírito Santo na vida deles também. Então nós vimos essas referências. Nós vimos Atos capítulo 19, versículo de 1 ao 6, quando Paulo chegou ali em Éfeso, ali, existia 12, né, que estavam pregando, e Paulo perguntou: para receber o Espírito Santo quando creste? Veja mesmo, quando a pessoa crê, é claro, já recebe o Espírito Santo. Paulo estava falando batismo no Espírito Santo. Aí diz: nem ouvo saber que há Espírito Santo, que haja batismo com o Espírito Santo. E quem batismo vocês são batizados? No batismo de João. Veja mesmo, era batizado até no batismo de João Batista. Então Paulo batizou ele no batismo de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e pôs as mãos sobre ele. E o que aconteceu? Eles começaram a falar línguas. Veja aí, evidência física, começaram a falar língua, não foi dialeto. Não tinha ninguém ali, como é que ele ia falar dialeto? Falou línguas estranhas, como grossolária, língua não aprendida, com a língua que Deus criou naquele momento para os cristãos. Então são referências bíblicas que provam a evidência do batismo com o Espírito Santo em falar línguas estranhas. Agora, vocês que não conhecem esse assunto, é preciso ter muito cuidado para não querer atribuir isso aí a manifestações diabólicas, porque realmente Jesus deixou bem claro, né? Atribuíram a Jesus, quando Jesus expulsava os demônios, atribuíram aquele poder em Jesus a Beelzebu. Jesus deixou bem claro: toda blasfêmia que o homem blasfema pecado e como cometer contra Deus, tem perdão, porque tem um filho para perdoar. Quem perdoar contra o Filho, tem perdão, tem o Espírito Santo de Deus. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, não tem perdão. Veja mesmo, Jesus estava se referindo aos líderes religiosos da sua época, aqueles que conheciam a lei, ou julgavam conhecer a lei de Deus. Então é muito perigoso. Cuidado para vocês não estar blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Então, está na Bíblia, essa doutrina existe. O batismo com o Espírito Santo é para a atualidade. Pedro aí deixou bem claro aí, porque a promessa é para vós, para todos quanto o Senhor, nosso Deus, chamar.
chamar é salvar, e o Senhor continua salvando. Então o batismo com o Espírito Santo é para a igreja, como os dons espirituais também foi dado à igreja, todos estão em evidência. Há pessoas em que a interpretação errônea da Bíblia, que diz, pega um versículo e diz que quando vier o que é perfeito, então aquele que é em parte, então diz que cessou os dons espirituais, ou alguns dons espirituais, porque já completou o Novo Testamento, ou o último dos apóstolos morreu, então não há mais necessidade. Não, esse versículo se refere quando é perfeito, Jesus é o arrebatamento da igreja, porque o batismo com o Espírito Santo enquanto a igreja estiver aqui na terra. Os dons espirituais também é quando a igreja está aqui na terra. Então vão cessar todos esses dons. Que vai permanecer é o amor, porque Deus é amor. Há pessoas realmente para querer negar, né, o batismo e certo. Deus é amor, sim, é claro. Deus é amor, não resta dúvida. É por isso que quando a igreja arrebatar, vai permanecer só o amor, porque a essência de Deus é amor. Mas o batismo do Espírito Santo é para a atualidade, é para os que crê. Se você não crê, tudo bem. O batismo com o Espírito Santo não é também para a salvação. São bênçãos, são ferramentas para a igreja, né? Para ter um bom êxito na evangelização, nos cantos, porque existe mensagem vazia, oca, os pregadores são mais intelectuais, ele prega na força dos seus intelectos, quer dizer, não pega na ação do Espírito Santo de Deus, faz o Espírito Santo do tamborete, né? Só quer mostrar seus conhecimentos. É por isso que comete muitos erros, porque Paulo já ficou preocupado para não pregar o evangelho baseado na sua intelectualidade, né? Paulo, da minha palavra e a minha pregação não consistirem em palavra persuasiva de sabedoria humana. Nós vemos muitos pastores, pregadores aí, ele pregando o evangelho, persuadindo as pessoas. Não, de maneira tem que ser na ação do Espírito, o Espírito Santo de Deus que convence. Então tem igrejas, realmente, os pastores que nem falam e estão restringindo. Paulo diz: não abafei, não extingai o poder do Espírito Santo de Deus, que onde está o Espírito do Senhor, a liberdade, não se glorifica a Deus. A Bíblia diz, Salmo capítulo 29, e versículo 9, a parte B, e no seu templo todos diz glória a Deus. Então o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus de movimento. Devemos glorificar Ele, deixa o mundo dizer o que quiser, glorificar porque Ele merece, Ele é digno de toda honra, de toda glória e todo louvor. Então o batismo no Espírito Santo é para a atualidade. E para você que diz que Jesus não falou em língua, porque Jesus não estava vivendo essa dispensação, estava vivendo a dispensação do Antigo, era o Espírito que vinha sobre Isaías. Leia, examina as Escrituras, porque o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, na dispensação da graça não, Ele habita, estará em vós para sempre, habita no cristão. Não só determinada classe de pessoas tem o Espírito Santo de Deus, não uma determinada classe de pessoa pode ser revestida do poder de Deus. Todos que creem podem ser revestidos do poder de Deus, podem ser batizados no poder do Espírito Santo de Deus. Então, o batismo no Espírito Santo, repito, é para os dias atuais. Os dons espirituais também são para os dias atuais. Quero deixar claro também aqui, com respeito a falar em línguas, né? Leia a Bíblia, leia Coríntios capítulo 12, que você vai ver ali, quando há um dom também, que é a variedade de línguas. Isso é um dom do Espírito também, não é falar idioma, são dons do Espírito. Então, se é dom do Espírito, não é idioma. Então, variedade de línguas é um dom congregacional, requer intérprete, sei que é um dom, o dom de interpretar, não é interpretar idiomas, é interpretar essas línguas, são variedade de línguas, é um dom que tem uma mensagem congregacional também para a igreja. Veja a relação dos dons, são todos espirituais, nenhum sai para ser natural, para ser idioma, dialeto, ali são todos dons espirituais. Então tem que ter também um dom de interpretação, que é